família, vou precisar hoje de uma paciência maior de vocês para insultar um pouco os ouvidos, porque hoje nós celebramos um dogma, o último dogma a ser proclamado na Igreja Católica. E ele vai exigir de nós assim, um nível maior de abstração, um nível maior de profundidade. Então eu vou pedir licença para fazer isso à medida que a nossa ignorância puder alcançar, que a graça de Deus puder nos atingir. Tá? O que é essa liturgia que nós celebramos hoje? Na verdade, o dia é o dia 15 de agosto, chamada Solenidade da Assunção de Maria. Nós temos na solenidade que precede Pentecostes a solenidade da Ascensão do Senhor. Então, aquele domingo, que na verdade não deveria ser também um domingo, deveria ser a sexta-feira, 10 dias antes de Pentecostes, 40 dias depois da Páscoa. Mas, como já expliquei outras vezes, no Brasil e em algumas outras nações do mundo, estas solenidades são transferidas para o domingo, quando não caindo, obviamente, nesta data, para que ela tenha maior proveito pastoral. Mas a gente tem que admitir que muda um pouquinho o sentido teológico, né? A Ascensão é um exemplo disso. Nós não celebramos 40 dias depois da Páscoa, nós celebramos 42 dias depois da Páscoa, né? Mas em nome do proveito pastoral se justifica esse ajuste litúrgico no nosso calendário. A mesma coisa se dá com essa solenidade de hoje. O dia dela era ontem, 15 de agosto. A solenidade da Assunção. Isso significa que Maria foi assunta. Jesus eleva-se diante dos discípulos 40 dias depois da Páscoa. Maria é elevada ao céu do corpião. Isso nós assim chamamos, principalmente na parte do Ocidente, com a predominância do rito romano, mas entre os orientais é a festa da dormição de Maria, porque a tradição sempre nos ensinou a acreditar naquela passagem serena da Virgem Maria, o seu trânsito, um trânsito sereno, por isso uma dormição de Maria. Nenhuma cidade tem o seu culto. Nenhuma cidade requeriu para si esse direito. Então a tradição desde sempre entendeu esse sinal extraordinário da graça de Deus. Mas é só em 1950, o 1º de novembro de 1950, que um Papa, Pio XII, retomando o que um seu colega também de nome Pio IX, havia proclamado o dogma da Imaculada Conceição de Maria. Então, o dogma que nós celebramos hoje está diretamente ligado ao dogma proclamado em 1854 pelo Papa Pio IX. Por quê? Aquela morada de Deus, preservada, aquela arca, a nova arca da aliança, preservada de toda mancha do pecado original, aquela em quem não há corrupção, aquela em que corpo, em qual estrutura física não há o que se purificar, é elevada aos céus de corpo e alma. E isso é o que nós estamos celebrando. Preservada desde o início da mancha do pecado original, naquela em que a corrupção não encontrou espaço, Deus, por sua infinita misericórdia, por sua graça insondável, uma vez mais opera este sinal extraordinário. Curiosamente, o Papa Pio IX, quando declara esse dogma da Imaculada em 1854, o faz tomando a tradição. Não é que ele acorda e tem um súbito pensamento, vou proclamar. Não. Ele recolhe uma tradição antiquíssima, que desde os primeiros séculos já
entendia, já interpretava assim, porque aquela que vai comunicar a vida terrena, a carne humana ao Filho de Deus, é preservada, para que não seja também transmitida a mancha. Assim como aquela terra informe, aquela terra virgem, onde Deus começa tudo na criação, é também o seio de Maria. É aquela terra pura, imaculada. Então o Papa Pio IX tomou toda a tradição nas mãos, toda essa história, e proclamou o dom. O Papa Pio XII faz a mesma coisa. Ele também toma toda essa trajetória dos séculos e proclama esse dogma. Mas antes de proclamar esse dogma, ele pede um sinal sagrado. Prestem bem atenção nessa história. O Papa escreve a várias igrejas do mundo, a vários bispos do mundo, no início do ano 1950, e pede uma espécie de sondagem. Realize uma sondagem. Qual não foi a surpresa desse Papa quando uma criança de 5 anos, um menininho francês, Gilles Borro, com apenas 5 anos, faz os pais atravessarem uma parte da Europa, porque ele tem uma mensagem para o Papa. E só pode ser dita ao Papa, uma criança de 5 anos. E o que diz essa mensagem? É que ele teve uma revelação privada, um encontro com a Virgem, e ela dizia que essa mensagem deveria chegar ao Papa, confirmando o dogma da Assunção de Maria. Então, tomando isso como um sinal extraordinário, um sinal celeste, o Papa Pio XII assim faz com um texto chamado Munificentíssimos Deus. Ou seja, tudo iniciativa de Deus. Tudo em Maria é por iniciativa do Pai, pelos méritos do Cristo e pela ação do Espírito. Tudo. Então, mesmo essa solenidade que nós chamamos de solenidade mariana, ela é cristológica. Ela está apontando para o Cristo. É pelos méritos do Filho que nós estamos celebrando hoje isso. É pelos méritos do Filho, o dogma da Imaculada da Conceição. É pelos méritos do Filho, o dogma da virgindade perpétua. É pelos méritos do Filho, o dogma da maternidade divina, da Theotokos. A brilhante elucidação de Cirilo de Alexandria é pelos méritos divinos que Maria ocupa esse lugar. Então, não se justifica nem colocá-la acima nem abaixo do lugar que Deus colocou. Esse é o nosso risco. Desde todos os séculos a igreja vive essa tentação. A igreja e os fiéis, inclusive os que estão fora da igreja católica já há alguns anos, há alguns séculos, tem sempre uma tentação rondando a gente. Ou a gente coloca Maria no lugar que ela não pediu e Deus não colocou, ou a gente coloca abaixo demais. Ou tentamos, caímos na tentação de chamá-la de redentora, ela não é redentora. Não é redentora. Redentor é um só. É só o Mestre. Só o Filho bendito. Ele é o Redentor. E nem é possível dizer uma corredentora. Também ela não precisa disso. Ela é e está satisfeita com isso. Mãe do Verbo eterno encarnado em seu seio virginal. Basta. Ela é a mãe. E que privilégio de ser a mãe. E essa solenidade hoje tem os méritos também da sua maternidade, porque aquela que carregou o filho no seu ventre nessa terra, agora é carregada pelo Filho para a morada eterna. Então não há necessidade de colocá-la nem mais alto nem mais baixo. Fique com o lugar que Deus, que a Sagrada Escritura, que a Sagrada Tradição, que o Sagrado Magistério e que os 2000 anos da Igreja. É isso. Ela é a mãe do Verbo eterno encarnado. É isso. Mas, sabe
saber essas coisas muda pouco ou nada na nossa vida, se não é para imitar a obediência de Maria. Curiosamente, a liturgia dessa festa nos coloca na passagem de uma outra festa, a visitação de Maria, a sua parenta Isabel. E é uma visitação marcada por um serviço que promove uma transformação, um serviço que provoca alegria no encontro. E acho que esse é o ponto que nós devemos carregar para as nossas vidas. Maria, nesta solenidade, mostra a nós um serviço, mostra a nós uma morada, uma capacidade, um desejo de ser morada do Filho de Deus. E todos nós somos chamados a também gerar em nós Cristo Jesus, por obediência à palavra de Deus. Todos nós somos chamados a ser um templo, como lembra o apóstolo Paulo, um templo para o Espírito de Deus. Assim foi Maria, uma morada, uma arca para a morada do Eterno. Nós também podemos gerar este sinal, um sinal que vence a maldade. É como nos sugere a primeira leitura de hoje, no livro do Apocalipse. Veja como o livro do Apocalipse é extremamente sensível quanto ao combate que nós enfrentamos nesse mundo. O mal começa lá no Gênesis como uma serpente, chega no último livro da Bíblia como um dragão, cresceu e cresceu muito, mas o bem continua superando a maldade. E veja que é um sinal pequeno, um dragão imenso prostrado diante de uma mulher que está grávida. Percebam como que esta vitória de Maria, que é antes de tudo uma vitória do Cristo, é também uma vitória na igreja. Se nós só tivéssemos a ressurreição de Jesus, poderíamos cair na tentação de dizer assim: Ele é Deus. Ele é Deus, basta. Pode ser o que quiser. Até ressuscitar ele pode. Mas além dele ter ressuscitado outros, ainda durante o seu ministério e sua vida pública, nós temos estes sinais, como essa liturgia de hoje. Maria também participa dessa ressurreição. Assim como ela participou da dor, assim como ela participou do seu ministério terreno, agora participa da glória. É por isso que em muitos lugares hoje se celebra a Senhora da Glória, porque aquela que acompanhou os passos do Filho bendito na sua missão terrena até a cruz, agora é acompanhada, é conduzida pelo Filho bendito até a eternidade. Isso significa que, se nós acompanhamos o Filho bendito nesta terra, Ele também vai nos introduzir na morada eterna. Se nós, assim como Maria, aceitamos que toda a nossa vida seja uma morada do Eterno, seja uma casa da palavra, seja um templo do Espírito, assim também nós seremos conduzidos à eternidade. Eu gostaria de terminar essa reflexão lembrando um outro sinal da sapiência de Deus sobre esse Papa Pio XII. O ano 1950, como nós bem sabemos, é o que sucede às duas maiores e sangrentas, brutais guerras mundiais. O mundo está desesperado. O mundo está olhando para baixo, tragédia, destruição, desespero. O Papa convida o mundo inteiro a elevar os olhos para os céus, a buscar as coisas do alto, a buscar a vida escondida com Cristo, que foi manifestada em sua ressurreição e agora é manifestada também na glória de Maria. É isso que nós devemos aprender com essa liturgia, a não ficar cabisbaixos, contemplando nossas tragédias, nos sujando com o sangue das nossas misérias, das nossas mazelas, mas elevar o olhar, elevar o espírito, elevar o coração
como sugere a liturgia eucarística, orações ao alto. É isso que essa liturgia nos sugere. Elevar o espírito para olhar, contemplar a glória de Deus, que é visível também na glória de Maria, e que um dia será a glória da igreja. E, portanto, a glória de cada um de nós. Mas para isso, precisamos carregar, segurar na mão do menino bendito, na mão da igreja, nessa vida terrena. E só então seremos acolhidos na morada eterna. E lá, com Maria, com o Filho, com o Espírito e o Pai, nós seremos saciados por um banquete que não tem fim. Experimentaremos uma felicidade que não conhece o ocaso. E saborearemos uma vida que vale a pena. Amém. Creio